Graça e paz, querido. Boa tarde. Eu quero te falar hoje sobre Romanos 8. Na verdade, eu vou citar os versículos de Romanos 8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia e vou refletir em alguns pontos. Diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, em Cristo Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível para a lei fazer, porque ela estava enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando Jesus na semelhança da natureza humana, ou seja, a nossa semelhança, e o ofereceu como sacrifício único e definitivo de uma vez por todas, condenando o pecado na carne, ou seja, colocando um ponto final no domínio do pecado sobre nós. Outra versão vai dizer assim. Então o pecado ele foi colocado um ponto final, o domínio dele acabou, o reinado dele acabou naquele momento. E o próximo versículo vai dizer assim: nós que não vivemos mais segundo a orientação da carne, o desejo carnal, vivemos agora segundo o Espírito, cumprimos sim as justas exigências da lei. E o próximo vai dizer que aqueles que vivem segundo ainda a carnalidade, a mente da carne, pensam nas coisas desta vida. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito pensam nas coisas de Deus, em como agradar a Deus. A mentalidade da carne, ela conduz à morte, mas a mentalidade do Espírito nos direciona para a vida e paz. Os desejos da carne não deixam a pessoa agradar a Deus. Nunca uma pessoa que viveu de acordo com a vontade da carne pôde agradar a Deus, porque a carne não faz a vontade de Deus e nunca fará. Quem é carnal não consegue agradar a Deus. Mas o próximo versículo 9 diz assim: nós, porém, não estamos mais sob o domínio da carne, como se a gente dissesse assim, estamos sob nova direção. Agora estamos segundo a direção do Espírito. Eu e você estamos sob nova direção do Espírito de Deus. Se é que temos o Espírito de Cristo. Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Mas se temos o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está nos dando vida. Porque nós fomos declarados justos diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E apesar do corpo estar morrendo por causa do pecado, o nosso espírito está mais vivo a cada dia por causa da justiça de Deus. E o próximo versículo vai dizer assim: nós não precisamos mais estar, não temos dívida para com a carne, não precisamos estar sob o domínio da carne, mas agora do domínio do Espírito. Aqueles que ainda tendem para a carne caminham para a morte. Mas se pelo Espírito fizermos morrer as ações da carne, nós caminhamos para a vida, para a paz. E o versículo 14 vai dizer assim: porque são os filhos de Deus que têm essa nova natureza, que andam na direção do Espírito de Deus. Porque nós não recebemos espírito de medo para vivermos como escravos, mas nós recebemos agora espírito de filhos através da adoção, pelo qual nós chamamos Deus de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E por isso nós participamos sim dos sofrimentos de Cristo, para participarmos com Ele também da sua glória, da sua glorificação, de tudo aquilo que Ele conquistou. E sabemos que aquilo que nós participamos de sofrimento sequer pode comparar. Não se pode nem comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Nós sabemos que toda a criação, ela geme, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ela foi submetida à inutilidade, na esperança de que com a manifestação
dos filhos de Deus, ela possa ser libertada da decadência que agora a escraviza. Nós também juntos gememos, ansiando aquele grande dia do qual vamos receber, porque nós já recebemos a antecipação da herança, o penhor da herança, mas haverá um dia que nós receberemos a herança completa dos filhos de Deus. Essa esperança nós recebemos no dia que fomos salvos, ou no momento da nossa salvação. E se esperamos algo que já temos e podemos pegar, nada esperamos, mas se esperamos algo que sabemos que nós temos em Cristo, mas usufruímos dela pela fé, então aguardamos pacientemente até que se cumpra. E o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos sequer como orar, como pedir a Deus. Mas sabemos que o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E o Espírito conhece o coração de Deus. Ele que conhece o coração de Deus, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas, dessa forma, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Porque o propósito de Deus é esse, é que nós sejamos feitos à semelhança de Jesus Cristo, para que Jesus, ele deixe de ser o unigênito e se torne o primogênito, ou seja, ele era o primeiro e agora existem muitos outros semelhantes a ele. E aqueles que de antemão ele conheceu, ele predestinou, ele também chamou, ele justificou e ele glorificou. Que diremos então diante dessas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou para morrer ali na cruz, uma morte de cruz, não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus? Será perigo, tribulação, angústia, espada, fome, nudez? Como está escrito, por amor dele, nós passamos por essas coisas todos os dias como uma ovelha que vai para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem poderes, nem autoridades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem da altura, nem da mais profunda, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Medite nessa palavra, viva essa palavra, coloque em prática na sua vida, em nome de Jesus.